Graças a Deus pela bênção de nós podermos nos reunir, ainda que dessa maneira, e pensando em ações para diminuir o sofrimento nesse tempo de distanciamento, de tanta confusão política, de problemas sociais que se multiplicam. Que Deus nos dê a sabedoria, o discernimento e a graça para sermos ferramentas úteis nas mãos de Deus para esse tempo em que tantos vivem momentos difíceis. Eu queria convidar você para ler comigo a palavra de Deus para uma reflexão, uma breve reflexão em 1 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. É considerado um texto longo, inclusive para reflexão, mas eu quero trazer pistas expositivas a respeito desse texto, desses 17 versículos, da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Pensando com os irmãos a respeito de ênfases que Paulo dá aqui a esse jovem pastor que é Timóteo, para que ele cumpra um trabalho, um propósito na cidade de Éfeso. Então eu gostaria que você estivesse comigo agora, se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia aí, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, eu peço que nessa manhã o Teu Espírito nos conduza, Deus, por esses caminhos, que são caminhos, ó Deus, de tanta paz, de tanta
tranquilidade e refrigério para a alma, que são os caminhos da Tua palavra. Eu peço que o Teu Espírito, ó Deus, nos guie por uma vereda plana, nos leve a passos verdejantes, a águas tranquilas, a fim de que, como ovelhas do Seu pastoreio, nós sejamos alimentados e sejamos também, Senhor, fortalecidos para continuar a nossa caminhada, que é uma caminhada da fé, não é uma caminhada da religião, é uma caminhada da fé. Livra-nos da religiosidade mera, da religiosidade frívola, da religiosidade fria, da religiosidade técnica, mecânica, automática, e ajuda-nos a experimentar uma fé singela, de coração puro, de consciência boa, uma fé, ó Deus, sincera, sem hipocrisia. Eu peço ao Senhor nesta manhã que me ajude a entender e a comunicar essa palavra que muitos agora com sede, com ansiedade esperam. Que ela seja, ó Deus, bálsamo para o coração de cada um deles. Que a Tua palavra seja um óleo que desce pela cabeça e escorre com uma unção preciosa sobre a vida de cada irmão e irmã que nos ouve. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Timóteo era um jovem, mas quando nós falamos jovem, a primeira coisa que nos vem à mente é o fato de que Timóteo devesse ter aí seus 18, 20 anos. Isso não é a verdade. Timóteo já é um homem aqui de seus 30 anos, mas a quem Paulo reputa por jovem, e era de fato um jovem, mas com uma certa experiência, e um homem que já carregava algumas marcas, alguns traços de personalidade muito forte, obviamente, já era um adulto, e Paulo conhecia muito bem Timóteo, e conhecia toda a história dele. O próprio Paulo diz que a história de fé daquela família era uma história bonita, que nasceu com a avó, perpassou a mãe de Timóteo e alcançou Timóteo. Lloyd e Eunice, que legaram uma fé muito verdadeira, muito sincera a Timóteo, aquele jovem pastor que agora tem um desafio enorme. Um desafio enorme por causa dos traços que ele possuía. Quando nós vamos criando um perfil de Timóteo, à luz das Escrituras, nós podemos pensar em um rapaz com uma certa timidez. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 16, verso 10, ele diz: quando Timóteo for ter convosco, que ele esteja entre vós sem receio, acolha-o bem. Isso nos leva a pensar que provavelmente Timóteo tivesse uma certa dificuldade nos seus relacionamentos, e isso fazia com que ele sofresse. Ele mesmo, Paulo, quando escreve a Timóteo diretamente, ele diz: Timóteo, Deus não nos deu um espírito tímido, um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de amor, poder, moderação, ou de poder, amor e moderação. Era um rapaz que sofria com um problema crônico no estômago, um problema gástrico crônico, porque Paulo mesmo diz: você tem que fazer uso medicinal do vinho, porque não fique apenas tomando água, porque cria-se então que havia ali um uso medicinal do vinho para, de alguma maneira, cuidar do estômago de Timóteo, e ele fala isso como um pai fala a um filho. É assim que Paulo encara o seu relacionamento com Timóteo, porque ele o chama de verdadeiro filho na fé. É isso que está aí no versículo 2, verdadeiro filho na fé. Então Paulo tem esse cuidado filial com esse rapaz chamado Timóteo, que é encarregado de uma tarefa muito difícil. O verso de número 3 diz que quando Paulo vai para a Europa, quando ele encara a sua missão em evangelizar a Macedônia, a Europa, a porta de entrada fora Filipos, a cidade de Filipos,
ele diz: Timóteo, tu fiques em Éfeso. Você vai ficar em Éfeso e permaneça lá com um objetivo, com um propósito. Você vai ordenar, você vai corrigir, você vai admoestar, você vai repreender aqueles que estão ensinando uma outra doutrina. A palavra outra aqui é hétero. E há duas palavras no Novo Testamento para falar a respeito de outro. É hétero e alos. A palavra hétero significa algo radicalmente outro. A palavra hétero significa radicalmente diferente. Enquanto alos significa da mesma substância, da mesma classe. Diferente, mas da mesma classe. E Paulo diz aqui, olha, eles estão ensinando algo radicalmente diferente. Oposto ao Evangelho. Então você precisa dizer a eles que eles precisam se calar. Eles devem ficar calados, porque o que eles estão promovendo é uma discussão. Eles não estão contribuindo para que o serviço, a obra de Deus seja realizado. O que eles estão promovendo são discussões sem fim e sem propósito de edificação. Geralmente o conteúdo disso, diz Paulo, é que eles gostavam de estudar as genealogias. E eles criavam nas genealogias, isso é uma interpretação possível, tá? Não estou dizendo que é essa a interpretação, porque isso pode dar... as interpretações são variadas a respeito, mas uma interpretação possível é que esses mestres, ou falsos mestres, eles tomavam as genealogias do Antigo Testamento, selecionavam, sublinhavam um nome que não necessariamente possuía uma vasta história no Antigo Testamento, às vezes nem possuíam história alguma, estavam apenas registrados na genealogia, criavam mitos a respeito desses nomes e fábulas, e ensinavam isso como verdade. E Paulo diz, isso está causando discórdias, problemas, isso não está promovendo o serviço de Deus, não está edificando as pessoas, a fé das pessoas permanece rasa, não existe aprofundamento de raízes. Então, Timóteo, ordene a eles que se calem, admoeste, repreenda essas pessoas, porque o intuito que nós temos é o intuito de promover algo além disso. Então, Paulo dá as bases da espiritualidade simples. Eu estou retomando esse texto, porque na semana passada, no domingo passado, eu estava na congregação Alva, e lá eu toquei nesse assunto. Minha pregação foi baseada nessas bases da espiritualidade simples. Mas eu acredito que existe tanta coisa nesse texto que podem ser repartidas e compartilhadas, que eu resolvi retomá-lo. Não na perspectiva que trabalhei lá na semana passada, mas uma outra perspectiva. Então, Paulo, retome aqui comigo, depois desse parêntese. Paulo, então, diz para Timóteo, o intuito disso aqui, Timóteo, dessa admoestação que você vai fazer, não é para destruir pessoas. Quando você corrige, quando você repreende, quando você admoesta, você não quer destruir. O que você quer é manifestar o amor de Deus, levando essas pessoas ao caminho que elas devem seguir, um caminho de vida, um caminho de fé verdadeira. E aí Paulo dá as bases de uma espiritualidade simples, que é a prevenção de todos e quaisquer erros que surjam na vida da igreja. Então, vamos lá. Agora eu quero trazer aqui algumas lições, né? Os erros, no caso de Éfeso, não eram erros morais, eram erros doutrinários. Talvez erros doutrinários que conduziam a problemas de natureza ética na igreja. Os erros que haviam em Éfeso eram determinados erros diferentes, por exemplo, dos erros em Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía problemas
éticos e morais muito sérios. Problemas doutrinários também, mas éticos e morais tão sérios quanto os doutrinários. Éfeso não, Éfeso já possuía um problema mais de natureza doutrinária por causa dos falsos mestres que passavam por lá e que fincavam as bases do seu ensino nessas genealogias e fábulas e no legalismo. O verso de número 7, que não chegamos lá ainda, diz que eles eram mestres da lei, eles eram legalistas em relação à lei, mas eles não compreendiam o que falavam. Os assuntos em que eles discutiam, eles faziam ousadas asseverações, eles eram assertivos, eram afirmativos, eram ousados em dizer é assim, mas nem eles mesmos entendiam exatamente isso. Então havia em Éfeso dois problemas. Um deles era o doutrinário, o outro era o legalismo, na prática, no convívio. Não é? Mas eu não gostaria de me ater aos problemas, aos erros. O que eu gostaria de trazer aqui é como nós podemos corrigir erros. Como nós podemos corrigir erros na vida de uma igreja. Como é que os erros devem ser combatidos, sejam eles quais forem. Como é que nós combatemos erros na vida cotidiana de uma comunidade, sejam eles quais forem, independentes desses erros? Uma coisa que me chama a atenção, e é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que nós podemos prevenir erros quando nós estimulamos uma espiritualidade saudável. Quando nós estimulamos uma espiritualidade saudável que é promovida em amor. E como que é isso? Como é que nós podemos prevenir os erros? Quando nós não pregamos legalismos, ou mera doutrina fria, ou até erros, equívocos teológicos. Óbvio que a gente já está prevenindo ao fazer isso. Mas quando nós nos dedicamos a fazer três coisas básicas: promover na vida da igreja, promover na comunidade de Cristo, um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Veja que essas são as bases de uma fé simples, de uma fé que possui fundamento. Coração puro é a oração de Davi, é a bem-aventurança de Jesus. A oração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Bem-aventurados os puros de coração. Quem é que vai habitar no monte do Senhor, diz o Salmo 24, o que é limpo de mãos e puro de coração. Promover um autoexame que faça com que nós possamos observar se a nossa consciência já passou por um processo de cauterização. Veja que esse texto vai nos falando muitas vezes de cauterização. Os textos que Paulo escreve a Timóteo falam por muitas vezes de cauterização da consciência. Boa consciência é aquele que invariavelmente se dá ao trabalho de fazer um autoexame, fazer um trabalho de examinar o próprio coração, para ver se o coração está puro. Coração puro e boa consciência. A boa consciência é aquela que faz um autoexame, que leva em consideração aquilo que o apóstolo Paulo já havia ensinado aos coríntios no capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ver se ele está na fé ou não. E a fé sincera, uma fé sem hipocrisia, isso previne erros. Quando nós concentramos todo o nosso trabalho nessas três estacas, nesses três esteios, nessas três bases, nesses três pilares, nós estamos concentrando o nosso trabalho em fundamento sólido. Promover um povo, promover uma vida cujo coração é puro, a consciência é boa e a fé é sincera. A gente não precisa de mais coisas. Nós não precisamos de grandes cerimônias, nós não precisamos de grandes celebrações, nós não precisamos de muitos eventos.
Irmãos, mais do que nunca nós estamos sendo levados às bases da fé. Nesses dias em que nós não conseguimos trazer os grandes pregadores, nesses dias em que nós não podemos promover grandes shows, nesses dias em que nós não podemos ter a pirotecnia do palco, nós estamos sendo levados a compreender que a vida cristã verdadeira ela é muito simples. Ela é essencialmente simples. E esse essencialmente simples passa por um coração puro, por uma consciência boa e uma fé sincera. É isso que dá solidez para a vida, é isso que dá solidez para a fé, é isso que traz fundamento para aquilo que a Bíblia chama de uma verdadeira espiritualidade. E isso previne qualquer erro. Quantas vezes nós estamos promovendo uma série de atividades, numa busca desenfreada, por atrair pessoas e por chamar a sua atenção, muitas vezes com uma ótima intenção, com uma boa intenção, querendo promover pessoas a um estágio mais elevado de vida cristã e de fé. Mas, irmãos, se nós voltarmos à essência da vida e da espiritualidade cristã, nós veremos que ela é muito simples. Será que não é isso que Jesus está nos ensinando nesses dias, dizendo, enquanto vocês corriam tanto atrás de tantas coisas, uma coisa só era necessária: voltem-se para elas. Enquanto vocês estão correndo de um lado para o outro, fazendo tantas coisas, em nome de Deus, a obra de Deus parece ser tão simples na terra. Promover pessoas de um coração puro, de uma consciência boa, que não foi cauterizada. Cauterização da consciência é quando a consciência já não sofre, quando ela já quando ela lida pacificamente com conflitos, quando ela lida pacificamente com os conflitos entre o certo e o errado, é porque ela foi cauterizada. Você entende isso? Cauterização significa quando um calo se cria, de modo que a dor já não é sentida. Cria-se uma insensibilidade. Coração puro, boa consciência, fé sincera, fé sem hipocrisia, fé sem religiosidade, fé sem religiosismo, porque nós estamos altamente vinculados a uma vida de religiosidades. Quantos de nós não estamos sabendo viver esse tempo? Por quê? Porque muitas das nossas práticas que eram consideradas práticas de fé, nada mais eram do que práticas religiosas. Quantas pessoas se sentindo longe de Deus porque não estão fazendo, se exercitando na fé dentro da igreja. Deixa eu fazer uma relação. Eu tenho visto pessoas o tempo inteiro, nesse tempo, se exercitando muito, fisicamente, fora de academias. As academias estão fechadas. Claro, sempre existem as clandestinas, mas eu estou falando estou falando da regra geral. Então as pessoas estão buscando estimular, estão buscando fortalecer-se, estão buscando aperfeiçoar-se, estão buscando desenvolver os seus músculos, fazendo isso do lado de fora, ao ar livre, caminhando, em aparelhos nas ruas. Isso tem sido tão comum nesses dias, ver pessoas se exercitando, muitas vezes até com personal, no meio da rua. Aí eu fico fazendo uma analogia, criando uma relação metafórica entre o exercício físico e o exercício espiritual. Quantas vezes nós não estamos conseguindo promover a nossa vida de fé e estamos nos sentindo até culpados, estamos nos sentindo, inclusive, deslocados, desacomodados no fato de que eu não estou indo à igreja.
E porque eu não estou indo à igreja, eu não estou dizendo que a igreja ou se reunir coletivamente é algo superficial que deve ser esquecido. O que eu estou dizendo é que é possível viver as bases da espiritualidade cristã simples, sem necessariamente estarmos vinculados a um trabalho religioso. Coração puro, consciência boa e fé sincera. Isso previne quaisquer erros. Isso é a prevenção dos erros. Não necessariamente nós conseguimos viver apenas de prevenção. A prevenção é o caminho mais importante, é o trabalho mais fundamental. Mas muitas vezes nós precisamos combater os erros. Era o caso de Timóteo. Paulo diz: previna, produzindo gente de coração puro, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Mas combata o erro com algumas ações. E observe quais são elas. O verso de número 8, Paulo vai nos falar a respeito da função da lei. E deixa eu dizer uma coisa. É necessário que nós entendamos a função da lei, para que então nós vivamos a graça. Fique comigo aqui. Para que então nós vivamos a graça na sua plenitude. Paulo dizia assim: existem pessoas que estão pretendendo passar por mestres da lei, mas eles fazem ousadas afirmações, asseverações, mas na verdade eles nem sabem o que dizem, nem são aptos o suficiente para discorrerem a respeito dos temas e dos assuntos em que eles fazem essas ousadas afirmações. Eles nem sabem. São considerados mestres da lei, mas da lei eles não entendem nada. Então Paulo diz: olha, quer combater? Leve o povo a entender por que a lei existe. E a primeira coisa que Paulo faz é afirmar que a lei é boa, porque ela tem uma função. Por que será que Deus deu ao povo a lei mosaica? Por que será que a lei está no Antigo Testamento? Apenas para ser contrariada? Apenas para dizer que nós somos miseráveis? Não, Paulo diz: a lei é boa. Uma coisa interessante é entender que para Paulo a lei é uma coisa, o homem é outra coisa e o pecado é outra coisa. Muitas vezes nós, como cristãos, temos tomado a lei e o pecado como as mesmas coisas. Não, Paulo diz: a lei é boa, o pecado não é bom, mas a lei é boa. Agora, observe. Fique comigo aqui, eu não estou pregando sobre a lei, mas é importante entendermos qual é o propósito e a função da lei, para nós darmos um passo além e vivermos a plenitude da graça. O propósito da lei, e Calvino disse isso, e Stott citou num dos seus livros, e eu estou apenas aqui reproduzindo esse conhecimento, ele passa por 3 funções. A primeira função pela qual a lei foi dada ao ser humano era a chamada função punitiva. Qual que era o propósito punitivo da lei? Era tornar indesculpável o homem. Ou seja, demonstrar que não havia um justo sequer na face da terra. Essa era a função da lei. A lei fazia com que todos os homens fossem encerrados dentro da mesma categoria de indesculpabilidade. A lei fazia com que todos os homens estivessem dentro da mesma cela de condenação. E que ninguém pudesse dizer: eu sou alguém acima da média. Ninguém é acima da média. E todos aqueles que se acham acima da média caem muito abaixo da média. Essa é a verdade. O fato é que uma das funções da lei era aguçar no ser humano, e me entenda isso, me entenda, fique comigo aqui. Era produzir no ser humano, de alguma maneira, um desespero.
por pensar que ele era incapaz de fato de salvar-se. Então, quando aquele jovem vai até Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde àquele jovem dizendo, antes de qualquer coisa, ele diz: ninguém é bom. Por quê? Porque aquele jovem vem com a pergunta sobre o que fazer. E se há algo a fazer, Jesus diz: cumpra a lei. Mas antes, Jesus dá uma dica a ele, dizendo assim: ninguém é bom, meu jovem, ninguém é bom. E se alguém pudesse requerer para si o título de bondade, era Jesus. Mas Jesus, didática e pedagogicamente, ele diz àquele jovem: meu jovem, fique atento, porque ninguém é bom. Há um só que é bom, e esse é Deus. Jesus poderia dizer: sim, meu jovem, você está certo, eu sou o bom mestre. Mas Jesus, pedagogicamente, exclui de si aquele título, ou aquela virtude, para tentar aplicar àquele jovem a ideia de que, de fato, ninguém é bom. Ninguém. Então a lei, ela possuía esse propósito de dizer: todos nós estamos debaixo da mesma culpa, somos indesculpáveis. Sabe por que Pedro, que muitas vezes é tomado nas Escrituras com citações um tanto quanto pejorativas, mas ele é exemplo de fé para Jesus, e Jesus faz tantos apelos quanto a Pedro? É porque no momento crucial, Pedro reconhece que não há para onde ir. Vocês querem também me deixar, me abandonar e seguir a vida de vocês? E Pedro diz, depois de uma breve reflexão: eu não estou entendendo muito bem, Jesus, o que está acontecendo. Eu não entendo ainda as doutrinas. Aliás, Pedro não entendia quase nada a respeito de tudo que Jesus falava, possivelmente. Mas ele sabia de uma coisa: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então observe, a primeira função e propósito era o punitivo. A segunda era um propósito social. A lei, ela tinha a função de gerar uma intimidação externa. A lei nunca foi capaz de mudar o coração. Mas a lei, ela combatia a maldade, ela refreava o mal. Não mudava o coração, mas refreava o mal na sociedade. E ela continua com esse propósito. Por que as leis existem? Quando você vê lá no trânsito, 80 por hora, por que existe uma barreira eletrônica, vulgo pardal, para você diminuir a velocidade? Porque sabe que a lei em si não vai mudar seu coração. Naquele momento que você vê a placa 80 por hora, você tem o coração quebrantado, começa a chorar, dizer: Senhor, me perdoa, porque eu estou a 250. Não. Mas logo em seguida tem uma barreira eletrônica para que você diminua, porque você sabe que se você não diminuir, você vai levar uma multa. E como você não quer levar essa multa, você reduz e passa a andar dentro daquilo que a lei determina, pelo menos momentaneamente. Qual era a função da lei? Mudar o coração das pessoas? Não, porque ela jamais foi capaz de mudar o coração de ninguém. Mas de alguma maneira, ela refreava a maldade, ela combatia o mal no mundo e gerava limites para esse mal, que era latente na alma humana, sempre foi, na minha e na sua também. Não vamos nos arrogar de nada. Todas ou todos nós temos um mal latente, é a nossa natureza. Deixa eu prosseguir aqui, porque precisamos terminar daqui a pouco. Uma terceira função da lei, e a última, para então a gente desembocar na graça, é que ela tinha um propósito muito específico. Era um propósito punitivo, um propósito social, mas um propósito específico. Qual era o propósito específico? Indicar-nos o caminho para a liberdade e para a graça. Conduzir-nos para Cristo.
Se no propósito punitivo ela nos levava ao desespero, no propósito específico, ela nos introduz a esperança e salvação. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo chama a lei de paidagogo, ou seja, pedagogo. Em Gálatas, Paulo diz que a lei cumpria uma função de pajem, cumpria uma função de tutelar o filho menor. Ou seja, na antiga aliança, que é o filho menor, a lei possuía essa função de tutela. O que era o pedagogo na época que Paulo está escrevendo? Era um escravo, então a lei era um escravo, que momentaneamente cumpria uma função de autoridade sobre o filho. Observe que o filho do patrão, do senhor, é que era a autoridade sobre o escravo. Mas momentaneamente o escravo, que era agora o pedagogo, cumpria a função de autoridade sobre o filho. Por quê? O que o pedagogo fazia naquela época, diferente de hoje? O pedagogo naquela época era aquele que acompanhava a criança até os mestres. O pedagogo era aquele que ficava cuidando da criança durante o dia, para que ela pudesse concentrar seus esforços e energia nos seus estudos, no seu conhecimento, na sua absorção de conhecimento. E aí, Paulo diz, olha, a função da lei nada mais é do que uma pedagoga. Ela é escrava, ela não é senhora, ela é escrava, mas ela momentaneamente cumpre uma função de autoridade sobre o filho, com um propósito específico de nos conduzir à liberdade da esperança da salvação em Cristo. Então observe que depois que Paulo fala sobre isso, que às vezes nos parece um tanto confuso, por que Paulo está falando sobre a lei aqui? Por quê? Porque nesse caso específico, os mestres eram altamente legalistas. E aí Paulo diz, olha, a lei existe, ela é boa e ela existe de maneira legítima por causa disso, disso e disso. Eu acrescentei o disso, disse e disso, porque nós temos essa sistematização que Calvino fez muito interessante da lei. Só que em seguida, Paulo diz no verso 12, e eu já estou caminhando para o final. Mas eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel e me designou para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor. Observe quantas vezes Paulo vai esquecendo da lei para enfatizar as virtudes verdadeiras da nova aliança. Ele diz, eu fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu obtive misericórdia, eu obtive graça, eu alcancei, por causa dessa misericórdia, graça, fé e amor. Verso de número 15, fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como a graça vai mudar completamente o enfoque. Dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa, grande paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer em Jesus para a vida eterna. Observe então, meu irmão, o combate do erro, a prevenção de qualquer erro na vida de uma comunidade passa por afirmarmos as bases simples da fé cristã. Coração puro, boa consciência, fé sincera. Mas não necessariamente a gente consegue viver de prevenção. Existe gente que não se previne, que sai nas ruas sem máscara, que não usa o álcool gel, que não lava as mãos, e há outros que se previnem, mas ainda assim são vulneráveis a esse vírus chamado pecado. E aí, quando o pecado entra, ele vai corroendo as bases de uma fé
de uma espiritualidade verdadeira. Eu queria tanto que você pudesse estar alcançando essa mensagem no fundo do seu coração. Quando o pecado entra, ele corrói essas bases. Coração puro, consciência boa, fé sincera. Uma vez que isso acontece, não existe o que fazer senão dar o remédio. O remédio é combater isso. Como combate? Você combate quando você entende que a lei, ela não existe para te purificar. Que não adianta você viver debaixo de legalismo para tentar ser santo e agradar a Deus. De que a lei não existe para mudar o seu coração, porque ela jamais vai cumprir essa função. A lei só existe para gerar momentaneamente desespero no seu coração, para que você entenda que existe só uma salvação e só Jesus tem as palavras da vida eterna. E uma vez que a lei cumpre a sua função, ela te introduz num rio caudaloso da graça de Deus, onde uma vez que você entra, as correntes te levam até o trono dele. E essas correntes te levam até o trono quando você compreende que você, antes da graça, era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas a misericórdia de Deus veio sobre você. Que os teus pecados são pecados que na cruz de Jesus foram pagos e estão apagados para a glória de Deus. Que quando você pecou, transbordou a graça de Jesus sobre você por meio do arrependimento, transbordou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e fiel essa palavra. Que palavra? Que Jesus veio ao mundo para salvar aqueles que são pecadores e que se reconhecem como o principal deles. Observe um detalhe, o apóstolo Paulo, ele começa, e ele escreve isso aos Coríntios, no capítulo 15, como o menor dos apóstolos. E conforme a vida vai passando, as cartas de Paulo a Timóteo são já as cartas da maturidade de Paulo. Conforme a vida vai passando, é óbvio que nós vamos passando de gradação, de patente. Ele começou como o menor, mas agora ele está terminando como o principal. A gente começa como o menor dos apóstolos, mas a gente encerra a carreira como o principal dos pecadores. Então Paulo foi elevado, ele saiu de menor para principal. Irmãos, quando a maturidade da fé, da vida, da experiência da vida, vai nos alcançando, a gente sai de menor para principal. A gente sai de menor dos apóstolos para o principal dos pecadores. Porque a gente reconhece que a lei jamais foi capaz de produzir algo em nós que mudasse o coração. Mas o Espírito Santo sim. O Espírito Santo foi capaz de fazer isso. Quando ele despertou a nossa consciência que estava morta para a realidade de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o principal. Mas por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia outra vez, para que em mim, o principal, Jesus fosse evidenciado, para ser exemplo, modelo, para muita gente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode dizer assim, eu sou terrível, você é mesmo. Porque eu sou também, nós somos. Eu sou pecador, você é. E eu sou também. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Aonde a graça e a misericórdia de Deus são derramadas através do arrependimento e o reconhecimento de que Jesus Cristo veio para salvar-nos, não há lugar mais para viver sob o poder do legalismo e da culpa. Agora é necessário experimentarmos a leveza e a liberdade da salvação em Cristo Jesus. Esse é o poder da graça. A lei tem uma função, mas a função da lei nada mais é do que nos introduzir à graça. Deixa eu te dizer, a lei enfatiza a verdade, a graça enfatiza o acolhimento, a aceitação. E é esse equilíbrio que faz com que nós possamos combater quaisquer erros na vida cristã. É nós não abdicarmos de que precisamos entender que sem Cristo estamos condenados. Sem o perdão e a graça dele estamos longe da eternidade.
mas com Cristo em nossa história, nós recebemos misericórdia, graça, fé, amor. Quando entendemos essa graça absoluta de Deus, só existe espaço para uma coisa: uma doxologia, uma adoração, um louvor sincero e verdadeiro. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só pode louvar a Deus dessa forma, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a Ele glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Quem foi alcançado por essa graça redentora, por essa absoluta convicção de que não é pelo que faço, mas é pelo que Ele fez e é, que eu sou redimido dos meus pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor quer gerar um coração puro em nós, uma consciência boa e uma fé sincera. Isso é o suficiente para nós não errarmos o caminho. Mas quando o vírus do pecado nos alcança, por causa dos nossos descuidos, ou por causa da nossa vulnerabilidade, o que nós precisamos é entender que a lei que gera culpa deve nos conduzir até a porta aberta que nos adentra a experiência da graça, que é perdoadora, que é restauradora, que é curadora, que restabelece, que nos coloca de novo em pé, que nos dá identidade e dignidade. Faz isso conosco nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Adore ao Senhor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos o teu nome, Senhor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Ao Rei eterno, invisível, Deus único, a Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, graça abundante, onde abundou o pecado, transbordou e superabundou a graça. Que o amor de Deus, o Pai, amor que acolhe, que perdoa corações quebrantados e arrependidos, e o consolo, o conforto, o apelo do Espírito ao nosso coração, gerando paz e certeza de que em Cristo estamos seguros, seja sobre a sua vida hoje,
por essa semana inteira que se inicia, guardando você, livrando a sua casa, guardando sua família de todo mal. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom restante do domingo na paz do Senhor Jesus. Amém.